Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Um sifão é usado para drenar água de um tanque, como ilustrado na figura. O sifão tem um diâmetro uniforme. Assumir um fluxo estacionário sem atrito. A. Se a distância h é igual a 1 metro, encontre a velocidade do fluxo de saída. Então, vou começar pela letra A. Pois bem, pessoal, para resolver essa questão, nós iremos utilizar a chamada equação de Bernoulli, né? Que é a relação que mostra entre as pressões num ponto inicial serem iguais à pressão final num ponto de um tubo, né? Que daí se dá da seguinte forma: ρ g h, densidade vezes gravidade vezes a altura de líquido, mais ρ v1 ao quadrado sobre 2 mais p1 igual a ρg h2, que é h1, mais ρ v2 ao quadrado sobre 2 mais p2, né? Essa relação aqui mostra o seguinte: a pressão hidrostática numa coluna de água mais a pressão dinâmica mais a pressão de algum ponto externo em um ponto do fluido, né, de algum tubo, vai ser igual às mesmas condições, né? Pressão hidrostática mais a pressão dinâmica mais a pressão externa desse ponto 2 do outro lado desse tubo. Pois bem, como do lado esquerdo temos, consideraremos, né, inicialmente o líquido estacionário, então não haverá pressão dinâmica. Do outro lado, considerando o mesmo nível, sendo a origem, não temos pressão hidrostática. E como o sistema está imerso no mesmo ponto, sujeito à pressão atmosférica, que no caso seria P1 e P2, também podemos cortar esses termos. De forma que, do lado direito, ρ v2 ao quadrado sobre 2 igual ao lado esquerdo ρ g h. Ou seja, a pressão dinâmica na saída do tubo é igual à pressão hidrostática aplicada naquele ponto, né, a profundidade h. Bem como nos dois pontos a densidade do líquido se mantém constante, né, considerando o líquido incompressível, podemos cortar os valores, né? E bem, V2 ali é nada mais que V que a questão está pedindo. Então, V quadrado sobre 2 igual a GH. Passando 2 que está dividindo, multiplicando, temos V quadrado igual a 2GH. E quadrado está na velocidade, passando fazendo raiz, temos que V é igual a raiz quadrada de 2GH. Bem, substituindo os valores, 2G é a aceleração gravitacional, que aqui usaremos 9,8. H é a altura em questão, que é a coluna de água de 1 metro. Bem, 2 vezes 9,8 é igual a 19,6. A raiz quadrada de 19,6 é, então, 4,43 metros por segundo, né, como está sendo indicado aqui na resposta, né? Aqui eu peguei uma questão que apresenta a resposta, mas deixa assim. Agora, o segundo item é: qual é a limitação da altura y do topo do sifão acima da superfície da água? Ou seja, esse valor aqui. Pois bem, eu tenho que fazer com que a pressão atmosférica consiga empurrar, de certa forma, o líquido através do tubo. E essa coluna de líquido ele tem que conseguir, ele não pode gerar uma pressão que seja equivalente à atmosférica. Então, naquele ponto ali, vamos ter o seguinte, que temos que ter uma pressão hidrostática ρ g y que no limite seja igual
a pressão atmosférica, que no momento que a coluna atingir o valor, a coluna conseguir exercer uma pressão equivalente à atmosférica, ele vai parar, né, de fluir pelo tubo, vai se manter daí na situação de equilíbrio hidrostático, né? Então, esse aqui vai ser o valor limite, né, de forma que a altura y vai ser pressão atmosférica sobre ρg, né? Pegando esses dois valores, passando eles dividindo. Daqui, y vai ser pressão atmosférica 1,01 vezes 10 na 5 Pascal. Do ρ, que é a densidade da água, 10 na 3 kg por metros cúbicos. E a aceleração da gravidade, 9,8. Daqui, nós vamos ter o seguinte, daí então, 10 na 5 com 10 na 3, vamos ter 1,01 vezes 10 na 2, divididos por 9,8. 10 na 2 igual a 100, então teremos ali 101 divididos por 9,8. Efetuando essa divisão, acha-se então o valor aproximadamente 10,3 metros, que coincide ali com a resposta apresentada, né? 10,3 metros. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!